Tem todo um jogo político nisso, né? E tem também toda a questão econômica, né? O que que significa isso? Por que que o dono de um banco é preso? O que está por trás? Quais são as denúncias contra ele? Qual é a gravidade dessa prisão, Josias? Qual é a importância dessa atuação da Polícia Federal quando a gente fala também nessas negociações, né, nesses investimentos que muitas vezes ficam acontecendo aí sem ter tanto controle? E agora vem essa resposta da PF. Nós estamos diante de um caso muito grave, né, Fabiola? Há dois tipos de assalto a banco, de fora para dentro e de dentro para fora. As fraudes descobertas no Master são do segundo tipo. Na origem da prisão do dono do banco, o Daniel Vorcaro, está a venda mutretada de títulos de crédito ao Banco de Brasília, no ano passado. E a intervenção do Banco Central no Master é uma providência muito acertada, mas tomada com enorme atraso. Essa nova crise bancária é um caso clássico de herança maldita. Sabia-se há pelo menos 2 anos que o Master crescia vertiginosamente, pagando comissões exorbitantes na negociação de títulos de renda fixa. Remunerava corretoras e clientes com taxas muito acima da média do mercado. Quando o sinal amarelo acendeu, o Roberto Campos Neto ainda presidia o Banco Central, com toda a engrenagem de fiscalização dessa instituição. E o primeiro desafio de um chefe do Banco Central é distinguir a diferença sutil entre o significado das expressões preciso fazer algo e algo precisa ser feito. Quem tropeça na semântica chega atrasado no lance. Terminou o mandato do Campos Neto e essa bomba escorregou para a mesa do Gabriel Galípolo. O pavio foi aceso no início desse ano, quando o Banco de Brasília, uma instituição estatal do governo do Distrito Federal, aceitou comprar por 2 bilhões de reais um pedaço do Master. Coisa de pai para filho, porque o Daniel Vorcaro, esse controlador do agora falecido Master, ele continuaria dando as cartas, presidiria o conselho de administração do novo negócio. O Galípolo descobriu da pior maneira que as circunstâncias o intimavam a fazer algo que havia deixado de ser feito. E deu no que está dando. Em setembro, o Banco Central barrou o negócio do Master com o Banco de Brasília. Agora, o Vorcaro e os seus executivos estão na cadeia e o Master encontra-se finalmente sob intervenção do Banco Central. Os investidores agora vão ter que correr atrás do prejuízo, Fabiola. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou a respeito disso agora pela manhã, ao chegar no Ministério, e ele disse que para o Banco Central tomar a decisão que tomou, pela liquidação do Banco Master, ele disse que o processo deveria estar muito robusto, foi o que disse Fernando Haddad. Ele evitou comentar mais diretamente sobre o nome do presidente, né, sobre a prisão exatamente do presidente do Banco Master, reforçando que o tema é de responsabilidade da autoridade monetária. Vamos ouvir o que disse Haddad. Não vou comentar porque é um assunto do Banco Central, mas vocês acompanharam todo o processo e, enfim, o Banco Central é o órgão regulador do sistema financeiro e eu tenho certeza que para ter chegado a esse ponto, né, todo esse processo deve estar muito robusto. Né? Mas, enfim, o que eu acompanhei foi mais em relação à CVM, né? Que eu já falei para vocês que nós tivemos problema na CVM também. Mas no Banco Central, o órgão regulador é que se manifesta. É engraçado, né? Porque ele não pode falar muita coisa, né? Ele fala não falando nada, né? Mas pelo menos devia estar robusto. Não é engraçado? É isso. A gente não pode falar, ele deu uma declaração. Foi a declaração dada pelo ministro da Fazenda, que é o homem que fala sobre essas coisas de grana. É redundante a declaração dele, mas é que também é aquela coisa, neste momento ele deve estar deixando a Polícia Federal agir. E é verdade que ele não pode falar, na verdade, porque tem um impacto, exatamente, né? se o ministro da Fazenda vai falar agora, ele pode ser interpretado pelo mercado ou por outros atores como uma coisa disso. Então, ele fala o seguinte, olha, se a Polícia Federal fez isso, é porque tinha subsídio para fazer isso. É que é uma resposta redundante, mas é isso, né? Agora, em bastidor, a gente sabe que o Haddad era um dos críticos a toda essa movimentação, né?
Ó, o Fundo Garantidor de Créditos passa a ser o responsável por ressarcir os credores do Banco Master, respeitando o limite máximo de cobertura estabelecido pelo fundo. Então, a gente vai ter espaço para falar sobre isso também aqui no nosso All News com o economista daqui a pouquinho. Eu queria entrar nesse aspecto político que o Sakamoto, inclusive, já falou um pouco, mas vamos mostrar as imagens que a gente tem, Lu, sobre da mansão lá do Daniel Vorcaro. A casa dele em Brasília, não é isso? A casa dele em Brasília, numa das regiões mais valorizadas. Acho que o Josias pode me falar, né? Que região é essa? Uma das regiões valorizadas de Brasília. É uma casa que foi comprada por 36 milhões de reais. Uma das mais caras já vendidas no Distrito Federal. O negócio foi feito em junho do ano passado por uma empresa que tem ligações com o banqueiro. Daniel Vorcaro tem 42 anos, nasceu em Belo Horizonte, assumiu o comando do Banco Master em 2018, quando a instituição financeira passou por diversas mudanças e trocou de nome, deixando de ser o Banco Máxima. E aí ele comandou um crescimento de operações, entre eles a criação de uma corretora de investimentos e um fundo de investimentos. Ele também participou do investimento em 2023 da Sociedade Anônima de Futebol do Atlético Mineiro, é dono de 20% do Atlético, por meio do Galo Forte Fundo de Investimentos. E a origem do dinheiro também está sendo investigada pelo Ministério Público de São Paulo por uma possível conexão com o PCC. Tem essa encrenca também aí no rol aí de investigações envolvendo ele. Ô Josias, essa ligação com os políticos, essa mansão que ele recebia os políticos, quem costumava frequentar lá? E se isso é um problema ou não? A gente sabe que isso aí acontece e é muito comum em Brasília, né? É muito comum, mas quando a esperteza é muito grande, ela chama atenção e acaba engolindo o dono, né? O Vorcaro, o dono do Master, ele é uma flor do lodo do Centrão, mas ele dava festas muito suntuosas e tinha um trânsito político impressionante, impressionante. E ele, para começar, fez essa venda do mico, em que se converteu o Master, para o Banco de Brasília, que é um banco do governo do Distrito Federal, do governador, hoje chefiado o governo do Distrito Federal pelo governador Ibanez Rocha, né? E já sabia ali que era um problema, porque ele estava vendendo, o banco dele teve um crescimento extraordinário e estava vendendo CDB na praça com remuneração de 140% do CDI. Era uma ficção aquilo, né? E as conexões políticas dele impressionam muito, muito, mas muito menos. O Banco Master negociou o crédito consignado na folha de servidores do governo da Bahia, quando governava a Bahia o hoje ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ali ele começou a experimentar um crescimento, engordou uma carteira de precatórios, créditos de qualidade incerta, e foi crescendo o patrimônio, né? E depois ele, nos últimos tempos, ele passou a contratar figuras muito relevantes, biografias importantes da República, para compor os conselhos das suas empresas, para fazer consultorias. Então, ele manteve, durante um bom tempo, sob sua contratação, o Ricardo Lewandowski. Deixou o Supremo Tribunal Federal, se aposentou. Antes de ir para o Ministério da Justiça, o Lewandowski prestou assessoria ao Vorcaro. Ele contratou também os serviços de consultoria do Guido Mantega, ex-ministro petista da Fazenda. E o Guido Mantega levou o Daniel Vorcaro para dar um abraço no Lula, no Palácio do Planalto. Ele esteve no Palácio do Planalto, no governo Lula. Só os três sabem o que foi conversado ali. Ele contratou
o escritório de advocacia da Viviane Barsi de Moraes, mulher do Alexandre de Moraes. Patrocinou um evento em Londres, um evento muito celebrado, um evento hipoteticamente jurídico. Ele patrocinou em Londres, lá estava o Alexandre de Moraes, lá estava o Gilmar Mendes, lá estava o Dias Toffoli. Então é uma influência extraordinária desse personagem. E agora nós estamos vendo onde é que deu isso, né? Ele teve problemas na administração das finanças do seu banco e encostou o Master na Rio Previdência, comprou lá 700 milhões em papéis da Rio Previdência, encostou lá na SEDAI. Antes de vender, antes de fechar negócio com o Banco de Brasília, que depois o Banco Central desfez o negócio, mas antes disso ele tentou encostar os negócios do Master na Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica analisou, a Caixa Econômica, que é presidida por um apadrinhado do Arthur Lira, analisou a oferta do Banco Master. Aí acabou sendo barrada por 2 técnicos do banco, foram inclusive afastados esses técnicos, mas a Caixa Econômica fugiu desse mico, conseguiu sair desse mico. E há a ligação dele também com o senador Ciro Nogueira, que chegou a apresentar no Senado Federal um projeto de lei que aumentava hoje esse Fundo Garantidor de Crédito, que é uma entidade privada que garante os investimentos, o resgate de investimentos dos clientes até o limite de R$250 mil. Como estava ali o Banco Master com papéis muito, muito duvidosos, de qualidade duvidosa no mercado, o Ciro Nogueira apresentou no Senado uma proposta, um projeto de lei, que aumentava esse limite do fundo garantidor de R$250 mil para R$1 milhão. Então, o fundo passaria a garantir investimentos até o limite de R$1 milhão. Não colou, não passou no Senado, não avançou o projeto, mas estão lá as digitais, o projeto foi apresentado. Então, Fabíola, olha, é de impressionar o nível de conexão política que esse Daniel Vorcaro colecionou durante essa sua passagem pelo mercado financeiro. Realmente de impressionar. E não surpreende que ele tenha chegado tão longe. Não surpreende que o negócio dele tenha subsistido por tanto tempo, a despeito de já merecer, há pelo menos 2 anos, uma atenção diferenciada do Banco Central. Importante ouvir isso de você, José. Você está bem acostumado, né, com esses lobbies de Brasília, com essas ligações, com essas conexões que são feitas. E você falou, é impressionante, principalmente um homem jovem, né? Quando a gente olha essa mansão aí, eu queria te ouvir mais um pouco, Sakamoto. Tem uma reportagem do jornal Folha de São Paulo explicando um pouquinho sobre essa mansão de R$36 milhões em Brasília e aonde ele recebia os políticos, né? E aonde ele recebia vários políticos, um imóvel de 1.700 metros quadrados, uma área privativa ali de 4.000, em uma área privativa de 4.300 metros quadrados, quer dizer, o imóvel é de 1.700, uma área de 4.300 metros quadrados. E a casa foi alugada por Salim Matar, que era secretário de desestatização do Ministério da Economia do governo de Bolsonaro. E ele hoje, Matar, está entre as pessoas mais ricas do Brasil. E a mansão é utilizada por Vorcaro para reuniões com os interlocutores de Brasília, principalmente desde que foi anunciada a compra do Banco Master, né? E lá que ele recebia vários personagens da política, como o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, seu principal aliado, o deputado Hugo Mota, hoje presidente da Câmara, Antônio Rueda, presidente da União Brasil, Fábio Faria, ex-ministro de Comunicações, Bruno Bianco, ex-advogado-geral da União. Os 2 últimos também prestam serviços de relações institucionais e assessoria jurídica para o BTG Pactual. E também esteve ali empresários, né? Teve ali o empresário Ricardo Faria, que é apelidado de Rei dos Ovos, dono da Granja Faria. Ele entrou na lista também de bilionários da Forbes no ano passado. Então, são essas as informações. Ele usava, essa casa não era dele, ele usava essa casa aí em Brasília. A relação dele com
política, ô Sakamoto, com esses políticos, levantam alguma suspeita? Isso tem que ser apurado de alguma maneira? Acho que antes de mais nada, levanta suspeita com relação aos políticos e aos atores públicos. Uma coisa que a gente vem discutindo aqui há tempos é que o lobby, ele existe, grupos de pressão política existem e não vão deixar de existir de uma hora para outra. O que a gente precisa no Brasil é regulamentar o lobby. Regulamentar como? Precisa ser transparente, extremamente transparente, quem visita o quê, em que hora. Quando você tem um ator público visitando, mesmo que seja na casa, não importa, mas visitando uma figura como um dono de banco, precisa estar na agenda, o assunto que foi discutido, o tema que foi discutido. Aí você vai falar, Sakamoto, mas isso é ficção, não vai rolar. Então, a gente vai continuar tendo sacanagem à torta e direito. Porque é o seguinte, existe uma tendência no Brasil e em vários outros países capitalistas que a gente, apesar de todo mundo defender a independência do mercado, a independência do mercado só funciona na hora do mercado ganhar dinheiro. Na hora que é para salvar o mercado do prejuízo, defende-se loucamente a socialização desse prejuízo, ou seja, privatiza-se os lucros para alguns indivíduos, socializa-se os prejuízos. Para que isso aconteça, você não consegue fazer isso simplesmente à luz do dia. Você precisa de muita articulação, de muito tete-a-tete, você precisa criar tentáculos, ter pessoas que vão ajudar você no momento certo, na hora certa, no judiciário, no executivo, no legislativo. E é isso que banqueiros fazem. A bem na verdade, não é só um forcaro, é isso que banqueiros fazem. E eu estou falando de banqueiros, é claro, outros empresários fazem também, sociedade civil faz, grupos de pressão fazem, mas é que banqueiros é um outro nível. Existe um nível de proteção muito grande com relação a instituições financeiras, a bancos e tudo isso mais. E a gente precisa garantir que quando há festas, regabofes, reuniões, mesmo em mansões como essa, seja garantido que a gente saiba quem está lá, ou que azeitona foi servida, quando aquela pessoa está tratando de assuntos públicos. Se está lá falando de beach tênis, tudo bem, né? Se está falando de frescobol, né? Tudo bem. Agora, se está falando de assunto público, tem que estar lá. A pessoa não deixa de ser um ator público simplesmente porque bateu o cartão de expediente. Então, ela precisa estar lá garantida essa informação. Né? Então, o que acontece? Em primeiro lugar, isso, Fabiola. Em segundo lugar, o Brasil precisa, né, urgentemente, e esse caso do Master e esse caso, a mansão, ele não pode ter a mansão, ele pode ter a mansão que ele quiser. Eu acho particularmente uma pornografia, uma mansão de 36 milhões de reais num país em que muita gente mora embaixo da ponte. Particularmente isso. Eu não sou contra a diferença de classe, cada um tem, é que nem no transatlântico, cada um tem primeira classe, segunda classe, terceira classe, faz parte. O problema é ter pessoas que estão comendo caviar, enquanto outros não têm bote salva-vidas nesse transatlântico. Só que a questão da casa em si não é a casa, a menos que a casa seja fruto de alguma ilegalidade, né? O fato é que a casa é usada como parte, uma extensão do lobby que é executado em corredores palacianos. E, como eu falei, a gente precisa avançar como sociedade para começar a garantir que quando atores privados gerem de forma equivocada, para ser bondoso, ou irregular e ilegal seus negócios, eles possam ser punidos com isso, punidos com a perda do patrimônio, punidos com você levar o dinheiro deles para garantir o pagamento das pessoas que perderam recursos com isso. Né? Só que o que a gente tem visto é o contrário, Fabíola. Toda vez que é colocado em risco uma grande empresa, um grande banco, usa-se os mundos e fundos para salvar esse banco sob a justificativa de salvar a grana dos poupadores, mas acaba também salvando os proprietários, porque, como bem colocou o Josias, é uma rede de proteção doida, que no final das contas, quando um cara desse cai, ele pode, inclusive, levar outras pessoas junto, né? Então, o Brasil precisa parar dessa fase, avançar, né, parar de privatizar lucro e socializar prejuízo, precisa deixar instituições como essa quebrarem, precisa arrestar, né, precisa levar os bens dessas pessoas, né, vende a casa para poder pagar os investidores, né, vende os bens. Quando você tem essa ação do Banco Central, né, que na prática é uma falência, na prática é a decretação de falência do banco, os bens dos sócios, tudo ficam indisponíveis.
Não, que bom e que ao final, se for mostrado que tudo que está aparecendo, né, que esse focinho de porco, joelho de porco e nariz de porco é um porco mesmo, né, que ele perca os bens dele, o jatinho com que ele ia para o Emirados, tudo, né? O fato, ele está querendo vingar, é vingança? Não, é justiça. A gente precisa parar de proteger bilionário no Brasil. Queria até corrigir, porque eu não sei, que deu a entender que ele alugava a casa. A casa foi comprada por uma empresa que tem ligações com ele. A casa não está no nome dele, mas ela foi comprada por uma empresa, a Super Empreendimentos, no dia 3 de junho de 2024. E, na época, o seu cunhado, o advogado Fabiano Zettel, era um dos diretores da firma. E essa empresa pertence a um fundo que é administrado pela REG Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários, que tem diversos negócios com Vorcaro, né? E ele foi procurado pela reportagem da Folha de São Paulo, mas não quis se manifestar sobre o assunto. Eu falei aqui do Salim Matar, que alugava a casa antes de Vorcaro, né? Antes do Vorcaro, a casa foi alugada por Salim Matar, que era secretário de Bolsonaro na época. Então, só para deixar claro aqui, não trazer informação errada, não está no nome dele, mas foi comprada por uma empresa ligada a ele. Esse negócio dessas empresas é uma coisa muito interessante. Muita gente rica, dentro e fora do Brasil, usa isso. O patrimônio não está necessariamente no nome dele, está no nome de um fundo, da qual ele tem usufruto, ele é beneficiário, como uma tentativa, inclusive, de evitar, na verdade, numa punição que se arreste propriedade e tudo isso mais, né? Então, só que na prática, a pessoa controla aquele fundo. A gente recebeu novas imagens da operação. Vamos colocar na tela as imagens da operação. Vocês querem colocar aqui, ali? Na tela para as pessoas, da operação feita hoje de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, foram até este momento 6 pedidos de prisão, 4 preventiva e 2 temporárias, né? Foram 6 prisões realizadas até este momento, entre elas o dono do Banco Master, como a gente falou, no aeroporto de São Paulo. Também, ordem de bloqueio em contas, 12 bilhões e 200 milhões de reais. Bloqueio em contas, 12 bilhões e 200 milhões de reais. A gente está vendo as imagens que foram divulgadas pela Polícia Federal dos bens apreendidos até este momento. Eles entraram nas mansões, entraram nos estabelecimentos e apreenderam diversas obras de arte, relógios, carros de luxo. Apreensão até o momento de cerca de 1 milhão e 600 mil reais em espécie. A gente tem vendo aí imagens de adegas com vinhos caríssimos. É claro que a Polícia Federal acaba explorando essas imagens, né, Josias? Divulga para a polícia, para a imprensa e tudo mais. A gente está vendo aí as joias. Isso é importante, né? Eu acho que isso é informação, né, para o público. Acho que sim. Agora, o relevante, Fabiola, é assegurar que o dinheiro seja recuperado, né? Que esses donos, o Vorcaro e os executivos, que eles paguem com o patrimônio, né? O prejuízo que causaram. E agora estão aí os investidores, quem acreditou nessa fantasia da superremuneração de CDBs, vai ter que ir atrás dos tais 250 mil. Então, a garantia de retorno só vai até esse limite. Tem uma entidade chamada Fundo Garantidor de Crédito, que foi criada em meio a uma dessas crises bancárias no governo do Fernando Henrique Cardoso, em 1995. É uma entidade privada que garante esses investimentos até esse limite de 250 mil. E aí costuma-se dizer que esse dinheiro vem dos próprios bancos. Os bancos é que financiam esse fundo. Isto é uma meia-verdade, né? Que, em realidade, o dinheiro vem das taxas que os bancos cobram da sua clientela. Então, na prática, quem paga isso é a sociedade brasileira. Em função desse fundo garantidor de crédito, o crédito no Brasil é um pouco mais caro. Poderia ser mais barato se esse fundo garantidor não existisse. Agora, está lá, é um bom mecanismo, assegura aí a restituição de até 250 mil para quem investiu de boa fé, buscando aí esse rendimento fabuloso que era oferecido pelo Banco Master, né? Agora, na prática, é a sociedade que está pagando
esse prejuízo. Então, é preciso que as pessoas que operam no mercado de forma tão irresponsável, a ganância é levada aí às fronteiras do paroxismo, né? É preciso que essas pessoas entrem no enredo com o seu patrimônio. Não basta prender, e as prisões agora são prisões que não são definitivas, porque não houve ainda julgamento, ninguém foi condenado a nada, né? Trata-se de prisão cautelar para garantir o andamento do processo, e é importante que lá na frente, Fabíola, daí a relevância dessas apreensões, é importante que esse patrimônio sirva para cobrir prejuízos causados por essa instituição financeira.